Meu nome é Débora da Silva Nacre Vieira, tenho 32 anos, nascida em Resende, moro em Resende, nunca saí daqui, nem pretendo por enquanto. Hoje o que me move são meus 16 cachorros que eu adoto, ou na verdade eles me adotam, né? Eu passo na rua, um acabou de ser atropelado, eu olho e falo, não é possível, se eu for embora é porque eu não tenho amor à vida. Então não sei se o que me move é o amor a eles ou o amor à vida de uma maneira geral. O Flamengo, a minha família e as avós que eu tive foram grandes exemplos de mulheres. Tem mais uma que faz parte da minha vida agora, que é a Bárbara, que é uma grande paixão que me faz tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu fui criada pela minha mãe, que fez o papel de pai e mãe minha vida toda, com o auxílio da minha avó, que são minhas grandes referências para a vida. A partir do momento que minha mãe decidiu, né, separar do meu pai, a gente viveu momentos complicados. Meu pai, que era a base financeira da família, só que ele foi por um caminho errado e minha mãe não quis criar a gente nesse ambiente. E foi quando ela separou e tomou frente da família. A gente chegou a morar em casa de parente, alugando um quarto só para a gente viver, e a gente tinha que viver ali dentro daquele quarto e sair de madrugada, porque minha mãe conseguiu passar num concurso público e foi dar aula em colégio de zona rural. Até a parte que meu pai estava com a gente, eu estudava em colégio particular, e a partir dali tudo mudou, houve essa transformação. Meu irmão e eu, a gente teve que acompanhar minha mãe para o colégio de zona rural. Todo dia, 5 horas da manhã, a gente estava de pé indo para essa escola, Francisco Tavares Rezende. Eu fiz lá de 1ª a 4ª série, ficava com a minha mãe o dia inteiro na escola. Foi uma batalha, a nossa família firmou ali, eu, minha mãe e meu irmão, era um por todos, todos por um, até que a gente conseguiu sair dessa casa de um parente, que não era favor, porque a gente pagava por mês. Foi quando minha mãe fez a inscrição em casa popular, a gente conseguiu ter a nossa primeira casa. Só que antes disso foi muito complicado, porque meu pai tentou pegar a guarda da minha mãe, uma imagem que vem muito forte à minha cabeça. Tanto tempo atrás, quando minha mãe separou, eu tinha 5 anos, do meu pai tentando ter a nossa guarda, e ele tinha uma situação financeira muito boa, só que minha mãe não queria deixar isso acontecer. Ela sempre foi a base de tudo, e eu lembro quando ela abriu a porta do fórum, saindo da audiência e falando, são meus filhos, vão ficar comigo. E eu lembro que eu estava no colo da minha avó e ela já veio. Eu lembro da minha mãe ajoelhada assim no meio do fórum, pegando a gente, vocês são meus, mas isso eu nunca tive dúvida, eu sempre soube. E cada dia mais que eu tenho do lado dela, eu tenho certeza que é minha referência de tudo, ela, minhas avós. A partir de então, dessa escola de zona rural que eu estudei, fiz até a 4ª série, hoje 5º ano, e tive que vir para a zona urbana, porque lá só havia até a 4ª série. Fui estudar no maior colégio da América Latina em número de alunos na época, que é o Getúlio Vargas, onde a gente via de tudo. E ali eu só preocupada com o que eu tive de exemplo na infância em relação ao meu pai e o que eu podia causar para minha mãe. Eu só queria causar orgulho. Então eu escolhi a linha do estudar. Todo mundo ria de mim porque eu chegava no colégio de botina. Eu tinha vindo de uma rede rural. Só que na época aquilo se tornou engraçado e eu calçava 29, aquela botina pequenininha, e todo mundo acabou me pegando como filha. Eu achei que seria um pesadelo estudar no Getúlio, e foi muito gostoso, porque eu fui bem acolhida, fiz lá até a 8ª série, e depois tive que estudar à noite, que eu tinha o sonho de fazer o técnico em mecânica. E lá o curso técnico era gratuito, falei, vou ter que estudar à noite. Eu fui estudar à noite com 14 anos. E isso me faz lembrar outra paixão que eu tenho, que é a capoeira. Tive até que me afastar um pouco por ter ido estudar à noite. Ainda tinha a paixão do futebol e eu tinha que estudar. E tinha esse sonho de terminar o curso técnico, só que foi um ano que, jogando futebol, eu comecei a me destacar. Eu fui campeã dos jogos regionais, comecei a conquistar alguns títulos e falei, pô, vou agora jogar futebol. Só que era uma época que não tinha nem divisão de base, como tem hoje. As
Meninas de 15 anos jogam com as de 15, as de 16 de 16. Eu com 14 anos jogava no meio de mulheres de 40 e tinha que me destacar. E eu via que era um cenário complicado, que não ia dar para eu me sustentar daquilo, que era só um hobby. Então eu tinha que conciliar o meu hobby com o meu estudo, porque eu tinha que ajudar em casa, porque minha mãe foi mãe solo, então eu tinha que ter a minha formação. Já perdi algumas finais que as meninas do meu time falavam: você é maluca, fez o gol da classificação e não vem para a final. E justamente no dia do TCC do curso técnico, eu falei: não, eu vou para o curso técnico. Me formei no curso técnico e eu lembro que quando eu fui para a final do Campeonato Paulista, falaram: a final do Rio-São Paulo você não veio porque estava fazendo o TCC do curso técnico, nem ganha dinheiro com isso. E aquilo eu pensei: poxa, eu não ganho, mas o crescimento ele nem sempre é na vertical, às vezes é na horizontal. E eu sentia que com o curso técnico abriria a minha visão, e aquilo começou a me despertar a vontade de fazer a faculdade, mas não tinha condições ainda financeiras, até que recebi uma ligação me chamando para trabalhar como técnico, numa empresa de Resende, de vistoria veicular. Foi meu primeiro emprego, comecei a ajudar em casa, a gente conquistou o primeiro carro, a gente conseguiu fazer, que a gente morava no embrião, né? Eu, minha mãe e meu irmão, a gente conseguiu construir mais 2 quartos, a vida foi melhorando, até que fui deixando um pouco o futebol de lado, a capoeira não saiu da minha vida, mas também tive que ir deixando de lado porque acabei indo para uma multinacional. Quando eu fui pedir conta dessa empresa que eu estava, eu lembro que eu já estava fazendo pré-vestibular, a minha gerente olhou para mim: poxa, Débora, vai ser operadora em empresa? Achei que você sairia daqui para uma universidade. Aquilo eu fiquei olhando para ela, eu falei: mas, né, eu pensei comigo, eu não disse que eu não vou fazer isso. Só que eu ia ganhar um pouquinho a mais e ia melhorar um pouco para minha família. Falei: é a hora de partir. E fui para essa multinacional e comecei a rodar turno, então a vida foi ficando cada vez mais difícil. E aquele sonho da universidade, eu via que estava ficando para segundo plano, e aquilo machucava, e vinha sempre a fala da minha gerente: achei que você sairia daqui para uma universidade. E o salário tinha melhorado, mas não era tanto, não tinha como pagar uma faculdade, e eu tinha o sonho de fazer uma federal. Quando eu descobri o CEDERJ, eu falei: tá aí, é aí que eu vou conseguir. Aí continuei fazendo pré-vestibular, passei no vestibular para física em 2009 e comecei. Só que eu estava dentro de uma empresa, de uma multinacional, produção. Falei: gente, eu quero ser professora de física, mas eu vejo minha mãe tanta dificuldade, ama o que faz, porém não tem o retorno nem financeiro, que eu digo, o retorno das pessoas olharem e admirarem, do jeito que eu admirei cada professor meu. E a vontade que eu tinha de fazer física foi a admiração de uma professora que eu tive. Eu falei: eu quero fazer isso. Só que com o que eu fui vendo, minha mãe chegou a ser diretora de uma escola, chegou a ser agredida e tudo. Eu falei: não, eu acho que eu vou pro lado da engenharia. Mas como? Engenharia não tem no CEDERJ. Federal, ela é integral, não consigo, eu tenho que trabalhar. Falei: agora o que eu vou fazer? Eu não tinha como fazer faculdade federal, porque era integral e eu tinha que trabalhar, e como eu disse, eu trabalhava em rodízio de turno. Particular, eu falei: como que eu vou pagar? Falei: vou fazer o Enem. Vou fazer o Enem e vamos ver se eu consigo para a Uni. Aí fiz a inscrição, estava estudando, voltei, porque tive que deixar um pouco a faculdade de física, e falei: vou estudar as matérias do Enem. Aí chegou o dia da prova, e era o final de semana, sábado e domingo, eu estava trabalhando no turno de meia-noite às 8. Fui conversar com o meu gerente para ele me liberar, falou que não tinha condições. Falei: não, tudo bem, mas eu vou fazer essa prova. Eu saí da fábrica umas 8h30, cheguei em casa, cuidei dos cachorros, já tinha dado umas 10, falei: eu vou direto para o local da prova. Cheguei lá, fiz a prova, voltei. Tentei dar uma cochilada, voltei para o serviço de madrugada e no celular, tentando conferir com o pessoal, gabarito, essas coisas. Eu lembro que meu gerente entrou no restaurante na hora: mas tá conversando com quem esse horário? Eu falei: tô tentando ver o gabarito da prova que eu te pedi liberação e tudo. Enfim, no domingo,
Já saí um pouco mais tarde da fábrica, cheguei em casa correndo, cuidei dos cachorros e corri para o local de prova. Eu fui, acho que a primeira a entrar na sala, porque eu ia aproveitar o tempo para dar uma cochilada. Acordei com a aplicadora da prova, né, batendo em mim. Hoje é dia de prova, você não sabia? A noite foi boa, né? Eu olhei assim para a cara dela, pensei, falei, vou guardar a resposta porque nem todo mundo sabe que a gente carrega. Aí fiz a prova, foi o dia da redação, foi cansativo e saí de lá achando que tinha mandado super bem, até que alguém comentou sobre assinar a folha de redação e eu não lembrava se eu tinha assinado e aquilo começou a martelar minha cabeça, eu não sabia. Foi quando saiu o resultado do Enem e nisso eu já tinha até tentado fazer o vestibular para a universidade que eu queria entrar e falei, não sei, vai que eu consigo algum desconto, porque agora eu acho que eu não consegui a nota, eu não assinei a folha de redação. E lembro de ter conversado com um rapaz que era meu gerente na época, ele era especialista de processo, ele falou, me chamava de Rasta, né, pelos dreads. Ô Rasta, mas o que falta para você fazer a faculdade é só o dinheiro? Eu falei, hoje não tem como pagar. Ele, não, eu pago. Eu falei, não. Ele, não, eu pago para você, eu te ajudo. Eu falei, não, vamos esperar o resultado do ProUni. E o resultado do Enem, foi quando saiu o resultado do Enem, eu tinha sim assinado a folha de redação, consegui uma nota boa, fiz a inscrição do ProUni e consegui a bolsa de 100% e comecei engenharia civil na Faculdade de Engenharia de Resende em 2012. A bolsa demorou um pouquinho para sair, saiu faltando 2 semanas para a semana de prova, então eu tive que me virar em 5. E sendo que eu fazia turno, então faltava uma semana inteira de aula. Se eu começasse aquele mês no turno de 4 à meia-noite, naquele mês eu perderia 2 semanas de aula, assistiria 2. Mas ali começou o meu sonho e meu pesadelo ao mesmo tempo, porque as noites de sono... Na verdade, eu não tinha noite de sono, porque eu trabalhava em turno, então as noites, as manhãs, as tardes de sono viraram de estudo e minha vida foi virando uma bagunça, mas a bagunça que eu queria, que eu sabia que aquilo ali ia me fortalecer, ia fazer com que eu pudesse agregar valor à minha família, aos meus familiares e a mim mesma, e poderia crescer dentro da empresa. E assim foi caminhando, consegui. No primeiro ano passei, levei algumas provas finais, mas não cheguei a ficar de dependência. Cheguei no segundo ano, aí que foi um pouco um susto para mim, porque eu, de dread, chegando na faculdade de engenharia, onde todo mundo já vai meio que de nariz em pé, eu sou já um engenheiro, eu chegava lá de botina, suja de barro, com a olheira de rodar turno. Cheguei no primeiro ano, consegui fazer algumas amizades, só que no segundo ano eu fiz o primeiro ano com a engenharia de produção. Aí segundo ano eu fui pra galera da civil. Cheguei lá, não conhecia ninguém, falei, meu pesadelo vai começar todo de novo, porque o fato das minhas escolhas, eu escolhi ter dread por, inclusive, paixões que eu tenho. Eu sou apaixonada pela banda Rapa, infelizmente acabou. Tenho o Falcão como um ídolo, então decidi fazer dread. Não escolhi passar pelos preconceitos, eu quis ter dread, não imaginei que teriam preconceitos, mas na fábrica mesmo, quando eu falei que iria fazer, me falaram, eu não contrataria alguém de dread. Eu pensei, poxa, mas é aqui, é externo, o que vale é o que tem aqui dentro, é o que tem aqui dentro, mas enfim, a gente é julgado pelas aparências. Por ser negra, pela minha orientação sexual, eu percebia os olhares quando eu entrava na sala, não sei se eram gostando, querendo aproximação ou forma de repúdio. Fui fazer meu segundo ano. Graças a Deus foi diferente de tudo que eu imaginei. A turma era excepcional, fiz bastante amizade. Os professores foram perfeitos. Até chegar ao terceiro ano e ter um coronel que falou que reprovaria por falta, que não admitiria falta, que não adiantaria levar a mãe, pai depois, porque não ia abonar a falta. Eu esperei a turma toda sair e fui falar para ele, né? Professor, posso conversar com o senhor? Pois não. Eu falei, então é porque eu faço turno, então eu vou faltar bastante aula. Ele, primeiro, você tem que decidir. Você tem que decidir se você faz faculdade presencial ou à distância. Eu, não, tudo bem, professor.
Ele e outra, se você tá trabalhando ou se tá no barzinho tomando cerveja, pra mim não faz diferença nenhuma, o senhor tá certo. Falei, tudo bem. Aí peguei minhas coisas, saindo da sala, ele me chamou, mas vem cá. Aí, uma cara meio irônica, tenta tirar nota comigo. Se você conseguir tirar nota comigo, eu vejo o que eu posso fazer por você lá no final. E aí foi minha alegria. Minha alegria, e como eu sempre disse, minha alegria e minhas tristezas, elas andavam lado a lado, porque eu sabia que, mais uma vez, eu ia ter que provar, eu teria que me autoafirmar ali. Eu não precisava só tirar nota, eu tinha que mostrar que eu estava ali mesmo, que eu tinha que ser boa, e na vida toda eu tive que ser assim, por ser criada por mãe solo, é negra, é isso, é aquilo, mas sempre cresci falando, mas tem que ter um diferencial, mas é engenheira, mas fez tal coisa. Então eu tinha que ficar ali, me reafirmando, me autoafirmando o tempo todo. Então eu sabia que eu tinha o dever de tirar a nota alta ali. E para mim não era só tirar a média. Eu falei, agora eu tenho o dever de tirar a nota alta, mostrar para ele, não, eu tô aqui mesmo. E me peguei no 4º ano. Ele abonou minhas faltas, fiquei aprovada em tudo, graças a Deus mais uma vez sem dependência. Cheguei no 4º ano, é uma felicidade só que você pensa, nossa, ano que vem é o último ano, vou virar engenheira. E as portas vão começar a abrir. Mas quando eu comecei a perceber um certo desconforto na empresa que eu trabalhava, eu estava próxima a me formar e tinha alguns gestores que não tinham terminado ainda essa parte do ensino superior, comecei a perceber algumas perseguições. Não, isso é coisa da minha cabeça, isso é mal do século, muito mimimi, não tem essa perseguição. Eu fiz uma prova lá na empresa para chegar ao meu teto salarial, eu era técnico de processo industrial, ia chegar a especialista, fiz a prova, demorei muito para fazer a prova, tive que, mas fala com não sei quem, são normas internas, se eu estou apta, eu tenho que fazer a prova, enfim. Aí para chegar nesse meu teto salarial, me aplicaram a prova, passei, meu gerente chegou lá, falou que eu havia passado, mas nunca que essa mudança aconteceu no meu salário nem nada, e continuei fazendo. Quando linha parava, eu ia para a empresa, mas comecei a perceber que me colocaram num congelador, tá ali. E eu acho que só é lembrado quem é visto, e eu deixei de ser vista. Fica ali no cantinho, ninguém mexe com ela. Mas fui focando na faculdade. Estava juntando uma grana que eu falei, 5º ano eu vou sair, vou tentar fazer um estágio para agregar conhecimento e quem sabe conseguir efetivar nessa nova empresa. Consegui juntar uma quantia boa, cheguei no 5º ano também sem dependência, falei, agora que eu me formo. Só que nisso, eu falei, com aquela grana na conta, eu falei, chegou a hora de pedir conta. E foi quando meu pai me procurou, porque tinha feito uma dívida com a agiota. E nisso eu falei, e agora? E agora que tudo que eu juntei, eu vou pagar essa dívida. Não entreguei o dinheiro para ele, porque já tinha os problemas desde da infância, inclusive foi o que fez minha mãe se separar dele. Fui até o agiota, paguei uma parte da dívida com o dinheiro que eu tinha guardado, outra parte eu fiz um empréstimo consignado, e ali eu me vi cada vez mais presa dentro da indústria que eu estava empregada. E sendo que era o ano que eu precisava sair. Tinha que fazer estágio, eu tinha que terminar começar o meu TCC, e me vi cada vez mais presa ali, no local que já não estava me fazendo bem, devido àquele congelamento que eu tive. Eu já estava mais ou menos no meio do ano, sem estágio, sem nada e sem perspectiva. Aquela prova que eu havia feito para chegar ao meu teto salarial, eu tive a resposta que tinha passado, porém ninguém vinha falar comigo. Pessoas estavam sendo escalonadas e eu não. E eu tendo que aguentar aquilo tudo porque tinha agora uma dívida muito grande para pagar. Sem saber o que fazer em relação ao estágio, tive uma amiga fundamental nessa fase da minha vida, que conseguiu um estágio para mim na Secretaria de Obras de Porto Real. E conseguiu conversar que eu faria no rodízio de turno da empresa.
Então, quando eu saía de 0 hora, eu ia direto para a Secretaria de Obras. Chegava lá em torno de 8h30, fazia minhas 6 horas, ia para casa, cuidava dos cachorros, tentava fazer um pouco do TCC, já ia para a faculdade, da faculdade voltava para a fábrica e ficou nisso. E eu estava ficando exausta. E a hora de fazer meu TCC, não estou conseguindo fazer meu TCC. Nas folgas da fábrica, eu estava no estágio. E agora, que hora que eu vou fazer? Falei, mas eu tenho que arranjar um tempo. E de onde vai sair esse tempo? E na empresa, eu acho que as coisas voltaram a sorrir para mim. Meu gestor chegou, conversou comigo e falou que estava vendo que eu estava muito cansada, que ia conseguir um estágio para eu fazer lá na fábrica mesmo. Inclusive, meu TCC era sobre a linha que eu trabalhava. Então, falou, não, vamos estagiar aqui. Aí conversou com a RH, tudo certo para eu estagiar na empresa que eu trabalhava. Eu falei, então posso ir lá me despedir do pessoal da Secretaria de Obras de Porto Real? Pode. Fui me despedir deles, agradeci a oportunidade, voltei para a empresa, fiz 2 dias de estágio. Até que me chamaram e falaram que não teria mais como eu fazer o estágio lá. Aí eu lembro assim muito do meu gestor perguntando, mas você tá com raiva de mim? E aquela pergunta ficou aqui assim em mim. Eu olhei para ele e falei, eu não tenho tempo para ter raiva de você. Se eu perder meu tempo agora tendo raiva de você, eu não me formo. E minha formatura era uns 4 meses. Eu corri para fazer um estágio, não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu esperava, mas fiz o estágio. Chegou o dia da minha colação de grau. Eu lembro que no caminho para o local da colação, recebi uma ligação do meu pai, chorando bastante, falando que poderia ver toda novela do mundo, todo filme, que ninguém teria uma filha que fazendo turno, cuidando de cachorro, teria se formado em engenharia, sendo bolsista. E eu só falei, pai, para de falar, porque primeiro dia que eu me maquiei na vida, não posso chorar. E cheguei lá, na hora de assinar o livro, tanta coisa passa na cabeça, tudo que você passou, todas as perseguições, que se eu for contar aqui, a gente vai ter que ficar uns 3 dias para mais. E aquilo tudo vai passando pela sua cabeça. Só que aquilo se torna mínimo, se tornou tão pouco, na hora que eu entrei para a colação de grau e vi minha mãe debruçada na grade e sem conseguir tirar foto, pedindo para minha prima, para o meu irmão, tira foto que eu não consigo. Ver aquela emoção dela e ela fez um banner com foto dos meus cachorros dizendo que eles entendiam todas as vezes que eu tive que cuidar deles correndo para ir para a faculdade. E olhava para ela e nisso minhas amigas choraram. Eu olhei, me deixa me emocionar primeiro. E minha mãe, sabe, ela chorando, ela emocionada. E eu pensei, cara, se eu soubesse que ia ser tão gostoso assim, eu teria feito isso muito antes. E a colação de grau toda era aquele filme que passava na cabeça. Eu entrei com uma necessaire desse tamanho, que eu tava com vários problemas no estômago, tava com melasma nervoso, tava com úlcera, mas aquilo tudo foi pouco. Ao ver assim minha família toda emocionada, e eu recebia muita mensagem falando, a filha da minha prima falando, quando eu crescer eu quero ser que nem você, um irmão meu, por parte de pai, falando, você é meu exemplo para tudo. Quem sou eu para isso? Eu olhando eles assim na arquibancada, eu não mereço isso tudo. E eu só olhava para minha mãe e eu não conseguia falar nada. Eu falei, será que se eu me formar mais 1000 vezes eu vou ver minha mãe desse jeito? E ao chamarem meu nome lá para pegar o diploma, eu lembrei de cada pessoa que tentou me atrapalhar e de cada pessoa que disse, você é capaz, você consegue. Lógico, a gente pensa muito em quem tentou te derrubar. E toda a imagem ruim que vinha, eu olhava lá para minha mãe, naquela arquibancada, e parecia que atrás dela tinha a imagem da minha avó. Que minha avó nunca foi para a escola. Eu lembro que quando eu fui alfabetizada, eu peguei a cartilha pirulito e falei, vem vó, eu vou te ensinar a ler. E para mim ela estava ali, me vendo me formar. E vou parar, porque senão eu vou chorar aqui. Formada, eu sou engenheira civil com especialização em engenharia de produção e gerenciamento de projetos. Achei que seria o final da linha e vejo que tudo vai recomeçando. A caminhada ela se repete, porém com novos objetivos, novos rumos.
as dificuldades elas sempre vão surgir, a gente vai ter que estar sempre se autoafirmando perante a sociedade e a nós mesmos. Se eu pudesse dar um conselho para aquela Débora que começou, aquela Débora lá de trás, eu falaria para ela acreditar mais nela e ter mais orgulho de tudo que ela é e não ter medo, não tentar se esconder por muito tempo, porque quem te ama vai estar sempre do seu lado e vai te respeitar, independente de qualquer orientação ou escolha. A gente nunca escolhe sofrer, a gente escolhe amar. Agora a gente tem que arcar com a consequência disso. E eu teria partido para a luta, mostrado mais a minha cara muito antes. Teria brigado pelos meus ideais, por tudo que eu acredito bem antes. Tem muita coisa que eu carrego, graças a Deus, desde criança. Nunca tive vergonha. Eu tive um pai que foi presidiário por muito tempo e isso me fez crescer muito. Ele me mostrou o caminho que não se deve seguir. Agradeço a Deus pelo pai que ele me deu, me ensinou muita coisa. Mesmo sem ele saber, eu aprendi muita coisa com ele. Porque junto com esse pai eu tive uma mãe fora do sério que deixava de comer para pôr o que comer para mim, para o meu irmão. Então a Débora lá de trás teria lutado muito antes para poder ter essa ascensão bem mais cedo e ter feito todo mundo à minha volta mais feliz e até eu mesmo. Teria me aceitado antes. Mas isso vem muito de acordo com a sociedade. A sociedade hoje ela está mais preparada. Eu estou falando lá de 2000, era tudo muito difícil, era tudo muito complicado. A gente precisava se esconder em tudo. Nas vontades de ter um cabelo de determinada maneira, onde todo mundo queria ter um cabelo liso e eu queria ter meu cabelo enrolado, onde todas as menininhas da minha idade contavam dos namoradinhos e eu me vendo gostando de uma pessoa igual a mim. E eu falava, não pode. Eu briguei tanto comigo quanto a isso. Tentei tirar, fui uma pessoa infeliz, mas não por muito tempo, porque depois que eu consegui conversar com a minha mãe, eu falei, se minha mãe e minha avó aceitam, a sociedade vai aceitar, vai me respeitar. Mas nunca tentei empurrar nada goela abaixo. É o que eu falo, eu sempre tive que ficar me afirmando. Eu sou, mas eu também sou isso. O que não é legal. A gente não precisa ser isso, mas aquilo, porque não é nada. As nossas escolhas, as nossas orientações não são doenças. Então eu não preciso ser isso, mas também sou aquilo. Eu preciso ser tudo que me faz feliz e não faz ninguém triste, não faz mal a ninguém. Isso é o mais importante, ter o amor ao próximo acima de tudo. Hoje, com tudo que eu já vivi, o conselho que eu dou para independente da cor da pele, da orientação, independente se foi criado pelo pai e pela mãe, honre quem lutou por vocês e faça de toda dificuldade motivação. Então, não desista nas dificuldades, não desista. Não se tranque e fale que eu não sou capaz. A gente é sempre capaz. O nosso maior adversário somos nós mesmos. A gente se supera, a gente pode ir muito além.